Bom dia, galera. Acorda, gente. Acorda. Cara, hoje eu gostaria de falar sobre um profeta que existiu lá em 1 Reis 13, profeta de Judá. Ele recebeu uma ordem de Deus. E quando ele passasse na cidade, onde ele ia passar, acho que era Betel, não vou lembrar o nome da cidade. Deus falou para ele não comer e nem beber naquela cidade, não parar naquela cidade. E pediu para ele alertar o povo, porque o profeta era aquele que alertava, o profeta era aquele que alinhava, colocava a palavra de Deus na ordem, segundo a vida das pessoas, né? Aí, hoje eu queria falar sobre esse tipo de coisa que nós estamos ouvindo muitas pessoas falando sobre profetas, sobre profecia, sobre tantas coisas assim. E o apóstolo Paulo já falou sobre isso, sobre a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Deus, ele fala ao seu coração, né? Deus, ele testifica no teu coração. Cuidado com aquilo que você permite que as pessoas falem a seu respeito ou falem na sua vida. Se Deus falou algo para você, espera ele falar novamente outra coisa. Não fique vacilando nos pensamentos daquilo que Deus te fez. Olha só o que aconteceu com esse homem. Ele foi, fez tudo o que fez, destruiu ali os altares, tal, e foi embora. No caminho ele encontrou um profeta e falou para ele: ó, para aí, vamos comer com a gente, tomar uma água lá, tudo aquilo que Deus falou para não fazer. Aí depois você segue a sua viagem. Aí ele falou: não, porque meu Deus falou para mim não fazer isso, não me contaminar, porque eu já recebi a palavra, já recebi a direção, eu recebi individualmente. Aí o cara falou: eu também sou homem de Deus, sou profeta de Deus, e Deus está me falando isso agora. Só que a palavra fala que aquele homem mentiu, ou seja, ele não estava falando o que... eu estava conversando com um amigo no sábado, eu falei para ele assim: hoje em dia, quando a pessoa assim, Deus me fala, cuidado quando as pessoas falarem isso para você, ó, Deus está me falando. Quando a pessoa falar para você, ó, cara, eu vou falar para você, se eu fosse você, eu faria isso. Avalie. Agora, quando o cara chega em você falando assim, Deus está me falando, dobre a sua atenção. Esse profeta, ele foi e fez o que o cara... É um profeta velho. O texto é muito claro quando fala isso, um profeta velho. Esse profeta velho foi e falou isso para ele, ele fez. Quando ele estava ali no meio do tempo, que ele estava ali na casa daquele profeta, Deus usou o próprio profeta para falar assim: você agiu contra os meus princípios. E começou a falar na vida do profeta de Judá. Aquele profeta, ele morreu, né? No caminho de volta, ele foi atacado por um leão e morreu. Tem um contexto todo lá, falando depois daquele antigo profeta. Mas qual que é o que eu quero que você entenda aqui? Está lá em 1 Reis 13. 1 Reis 13 tudo. O que eu quero que você entenda aqui: cuidado com aquilo que falam, isso que te digo, que o profeta que diz, que isso e aquilo outro. Cara, acredite primeiramente naquilo que Deus falou no teu coração. Testificou o que Deus falou no teu coração, cara. Porque Deus, ele fala mesmo e testifica, e você fica com paz no teu coração. Não fica dando ouvido ao que os outros falam. Ah, mas o que ele falou é homem de Deus. É homem de Deus, mas não foi a direção de Deus para você. Pode ter sido para ele. Que nem quando o cara chega em você e fala assim: ó, Deus está falando para mim fazer isso, então faça. Agora ele não pode direcionar todo mundo a fazer aquilo que ele está fazendo, entende? Eu acho que o maior problema de hoje em dia que nós vemos nas pessoas é isso. Porque Deus dá uma direção a uma pessoa e ela quer que todo mundo faça aquilo que ele está fazendo, e isso não convém de Deus. Então cuidado, que você pode ser morto pelo leão, cara. Cuidado com aquilo que você ouve. Deus tem testificado no teu coração para você ser um homem abençoado, crescer, prosperar financeiramente, ou seja, espiritualmente. Cuidado com aquilo que você ouve das pessoas dizendo que Deus está me mandando. Deus, ele não muda. Tudo que nós vemos na palavra que Deus falou que ia fazer, aconteceu. E por que hoje tem tanta profecia e não acontece? Por quê? Porque as pessoas não estão atentas ao Senhor. Então, se você é um novo convertido, se você é uma pessoa que está aprendendo agora sobre Jesus, aprenda a ouvir a Deus. Samuel, meu filho chama Samuel. Samuel, a primeira coisa que ele fez e aprendeu de um profeta foi isso. O profeta falou com ele, e o profeta, quando entendeu que era o próprio Deus, fala assim: quando Deus falar,
diga eis-me aqui. Não mandou fazer ritual, não mandou ele fazer uma mandinga, não mandou ele fazer uma oração, não mandou ele fazer um jejum, não mandou ele se consagrar. Não, não, não. Só falou assim, eis-me aqui. Não tem negócio de consagração, não. Eis-me aqui. Porque é Deus quem dá as direções. Então não adianta você ouvir direções de homens. Aprenda a ouvir a Deus do jeito que você tá, do jeito que você está vivendo. Eu tive uma experiência essa semana com a minha filha, foi sobrenatural, cara. Ela tá tendo essa Deus tá acordando ela de madrugada, aí ela acorda, ela falou que começa a orar, ela dorme. Aí ela falou comigo, pai, eu fiquei tão triste porque eu tô dormindo, eu não tô aguentando, eu tô com vergonha, eu tô me achando tão indigna. Aí eu falei assim, filha, volte a dormir. Porque Deus não é um Deus de pressão, não. Ah, porque você precisa se posicionar. Como é que você dorme? Porque Jesus, ele falou, vocês não conseguem ficar 5 minutos comigo. Não sei o que. Aí a pessoa começa a te gerar peso. E você começa a ver um peso para servir a Deus que você fala, eu não consigo servir esse fardo. Então não dá ouvido ao que os outros falam. Simplesmente eu falei para ela, filha, se Deus quiser falar com você, ele fala com você até dormindo. Então fique em paz. Cara, ela teve uma experiência com Deus assim, sobrenatural. Alguns amigos, eu até compartilhei com alguns amigos, porque é algo assim que é um testemunho, sabe, que edifica. E aprenda a ouvir a Deus primeiro, na simplicidade como Samuel. Aprenda a ouvir a Deus, né, na simplicidade. Cuidado com as fábulas, cuidado com os exageros, cara. Deus não habita no exagero. Deus é simples, Deus é favorável. Ele nunca vai te pressionar a nada. E que isso seja uma bênção na sua vida, que essa semana está se começando, que você tenha experiências poderosas com Deus. Esteja atento àquilo que Deus está falando com você no particular, não o que te mandaram. E você vai ver que Deus vai te surpreender. Fechou? E bora que é só segunda-feira, bora.